Meus irmãos, nós estamos no devocional em Provérbios número 24. Hoje nós iniciamos o capítulo 3 e iniciando o capítulo 3 também nós iniciamos o terceiro sermão. Esse é o terceiro grande sermão, é a estrutura que segue até o capítulo 9 de Provérbios. Depois nós vemos provérbios sinônimos ali e mais na frente nós vemos algumas exposições como se fossem preleções, né, mais pontuais. Mas até o capítulo 9 nós temos sermões, assim, são palestras mesmo, que são dadas do pai falando ao filho, ou dos pais falando ao filho. Essa linguagem ela é muito importante nós percebermos, porque mostra preocupação e afeto, de vitalidade mesmo. No capítulo 3 nós vemos dois sermões. O primeiro vai do versículo 1 ao versículo 12 e o segundo vai do versículo 13 até o final do capítulo. O tema da nossa reflexão de hoje, nós vamos observar só o versículo 1 e o versículo 2. Nós poderíamos observar a porção toda é até o versículo 12. Mas para nós não perdermos aí alguns tons interessantes para a nossa reflexão, já que o tempo também é breve, nós observaremos só o versículo 1 e 2, que são os versículos que encabeçam aqui a exortação, né, que introduz aqui o tom do sermão. O tema da nossa reflexão é: a sabedoria significa não ignorar. Sabedoria significa não ignorar. Faz referência justamente ao versículo 1. Diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Vamos orar. Nosso Senhor, destapa os nossos ouvidos, ó Pai, para ouvirmos a instrução do Senhor. E rompe, ó Deus, com as barreiras que temos colocado no nosso coração, que tem nos feito experimentar insensibilidade às palavras que ouvimos do Senhor. Desperta-nos do sono, se assim estamos, ó Deus, e acorda-nos para guardar de fato, experimentando na vida aquilo que temos recebido. Em nome de Jesus. Amém. Sabedoria significa não ignorar. E não ignorar, irmão, significa não ser apenas bom ouvinte. É interessante que nós percebemos isso ao longo da caminhada. Tem pessoas que são excelentes ouvintes. Tem pessoas que são muito detidas em prestar atenção. Tem pessoas e quem é acostumado a falar ao público percebe isso com uma facilidade absurda. Pessoas que são fechadas para ouvir e pessoas que são abertas para ouvir. Ser fechadas para ouvir significa levantar as guardas. E nós não conseguimos fingir isso. Isso é algo que nós não conseguimos fingir. Nós expomos isso. Às vezes nas feições da face, às vezes nos olhos, às vezes na postura do corpo, às vezes nos olhares. Nós percebemos isso. Isso é nítido. E quando nós passamos muito tempo olhando para ouvintes, nós discernimos isso. Então, mas tem pessoas que escutam de uma forma tão passiva ao ponto das palavras morrerem antes de chegar no coração. Antes de chegarem ao coração, as palavras simplesmente morrem. As pessoas se abstraem, não entram, se portam com a postura de ouvinte maravilhoso, que às vezes empolga até quem fala, mas as palavras, elas não encontram guarida no coração. Agora, é óbvio que nós não sabemos isso naquele momento que nós estamos falando e aquela pessoa está escutando. Nós só identificamos isso com a caminhada, com o relacionamento. Nós percebemos que aquelas palavras que foram ouvidas não foram recebidas, não foram guardadas, não foram acomodadas no coração. Nós ouvimos um pouco disso quando o Everton estava expondo Tiago capítulo 1, versículo 25, né? É o ouvinte negligente e não é o operoso praticante. Então, ser bons ouvintes não basta.
É óbvio que não basta. Por quê? Porque relacionamento com Deus não se maqueia. Maquiar relacionamento com Deus significa cortejar a morte. E o pior, porque se você morresse de uma vez, não teria grandes problemas. Mas a morte do relacionamento com Deus é ver a sua família definhando. É ver o seu caráter definhando. É ver buracos, brechas em sua santidade, em sua ética, em sua conduta. É ver barreiras completamente desconstruídas que deveriam ser construídas para nos guardar do inimigo, para nos guardar do mal. E aí você se torna mais suscetível às seduções. Isso acontece demais com os jovens, demais. Porque os jovens são apaixonados. Os jovens são vibrantes, são voláteis. Os jovens são senhores do destino, senhores da sua vida, arrogantes absurdamente. O jovem questiona um adulto com uma facilidade absurda. Você está errado. Por isso as palavras são dirigidas aos jovens, ao filho, porque sabe da sua impetuosidade. E essa impetuosidade, esse senso de senhorio, descreve o nível da sua imaturidade. Quando nós vemos hoje esses movimentos completamente ideológicos, seja feminismo, seja as ideologias de gênero, seja lá para essas siglas todas que inventam, nós vemos jovens falando contra a ditadura que nunca viveram a ditadura. Nós vemos jovens de classe média alta falando sobre socialismo com seu iPhone de última geração, com seu cartão de crédito pago pelos pais, com a sua mesada. Olha o absurdo, por quê? Porque eles se acham senhores. Até experimentarem as dores de um aborto mal sucedido, experimentarem dias na UTI, experimentarem as consequências das suas escolhas, porque não são pensadas, não são pesadas. Aqueles que vivem um pouco mais sentem o peso das suas más escolhas e por isso eles ponderam mais. A paixão da juventude faz com que a ponderação seja perda de tempo. Nós não ponderamos, né? Escutam, demonstrando, pelo menos visivelmente, que estão fazendo isso de forma muito atenta, mas o seu coração está completamente protegido, porque ele já tem as suas conclusões, as suas concepções plenamente estabelecidas. Agora entenda, quando nós encontramos jovens assim, isso é o normal. É o normal, é normal mesmo, né? E jovens aqui, não fiquem com raiva disso, porque são vocês. Assim como nós fomos também. Isso é ser jovem. Mas quando nós encontramos jovens assim, nós encontramos jovens normais, né? Mas quando nós encontramos adultos assim, isso é um absurdo. Porque foi cauterizada a tolice. A estutice foi cauterizada. Está lá, cravada. Cravada, foi lá, cravou. E aí ouvem, mas não veem aplicabilidade para o seu lar, para o seu trabalho, para o cuidado dos filhos, para a relação conjugal. Não vê. Escuta, mas não conseguem aplicar. Não sabem aplicar. E eu entendo que não sabem mesmo, eu entendo que não sabem. Mas não saber não é uma desculpa. Não é uma desculpa. Nós já falamos sobre isso. Parece que a ignorância ela é puxada é uma carta coringa que nós puxamos quando nós estamos na enrascada. Então, aplica para os seus filhos também. Quando os seus filhos disserem que não sabem, taca a chibatada. Porque pode ser preguiça de pensar. Pode ser preguiça de discernir. E preguiça é pecado. E pecado tem que ser corrigido para demonstrar o que ele traz. O pecado traz dor, morte, cesseamento de liberdade. É isso que traz o pecado. Então, às vezes nós puxamos uma cartada e dizemos, olha, eu não sei, como se isso fosse uma desculpa para
todas as nossas dificuldades. E por que não se esforçou? Se você não sabe, então isso pode significar uma coisa. Pode significar que você não viu como importante o suficiente para você procurar saber. Pode significar isso. Algumas vezes não. Algumas vezes pode ser falta de material mesmo. Mas a rigor o que nós percebemos são pessoas que simplesmente ignoram as instruções e por isso os anos passam e essas pessoas não se tornam sábias, porque aprenderam a ouvir sem internalizar. Aprenderam a ouvir as palavras, despindo-as do peso que ela tem. É óbvio que eu estou falando de palavra de Deus aqui, né, irmãos? Estou falando das instruções do Senhor. Porque algumas vezes, eu estou aqui no versículo 1 e 2, porque se nós tirarmos aqui o fundamento do versículo 1 e 2, nós vamos perceber que algumas vezes sabedoria é ignorar. Ignorar palavras vãs, críticas vãs, palavras tolas. Então, sabedoria algumas vezes é ignorar, né? Mas aqui nesses dois versículos, não. Nós estamos falando da palavra de Deus, das instruções do Senhor, do ensino do Senhor. E essas palavras não podem ser ignoradas, porque são palavras de vida, são essas palavras que se levantarão como uma muralha protetora no dia mau, protegendo você do sexo antes do tempo, protegendo você da imoralidade, protegendo você do roubo, do abuso, da corrupção. Essas palavras. Porque quando você tiver essas palavras, você vai perceber que aquilo que parece doce, na verdade, é muito amargo. Mas somente se você tiver de posse dessas palavras, você vai ter material para discernir o odor da desgraça. Por isso que sabedoria significa não ignorar. É perceber o peso das palavras. E é óbvio que existe um pressuposto aqui de pais intencionalmente piedosos. Então, se você não tem pais intencionalmente piedosos, clame ao Senhor e busque cobrir a brecha que eles estão deixando na sua criação. Cubra a brecha, porque as consequências vêm para você, não vêm para ele não. As consequências vêm para a sua maturidade, vêm para o seu casamento, vêm para a sua família no futuro. Não vêm para eles não. Não vem, entenda isso. Então, se você tem pais que não são intencionalmente piedosos, cubra a brecha deixada por eles. Você tem que fazer isso. Você tem que cobrir essa brecha. E se você não teve pais intencionalmente piedosos, você sabe o quanto isso lhe custou. Então, seja para os seus filhos. Seja para os seus filhos. Mostre a eles o peso das palavras, porque eles devem escutar. Ilustre o peso das palavras, porque eles devem ouvir. O versículo 1 aqui, quando ele diz, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. Não te esqueças aqui significa justamente isso, não ignorar. Não ignore. É óbvio que aqui ele está falando do pragmatismo da vida, então não ignorar significa não se afastar deles, porque se afastar deles significa estar desprotegido. Não ter vida, cortejar a morte. De forma mais prática seria não deixe de praticar as minhas instruções. E isso é enfatizado justamente pelo restante do versículo que diz, guarde os meus mandamentos. Que quer dizer, pratique, viva por eles. Por isso que nós precisamos ser irmãos em Cristo e pais intencionalmente piedosos. O meu compromisso com você é deixar você parecido com Cristo. Eu não tenho nenhum compromisso com as suas necessidades emocionais, com seus mimimis, com a sua autoestima. Eu não tenho nenhum compromisso com isso. E você deve ser isso para o seu irmão, você deve ser isso para o seu cônjuge, você deve ser isso com os seus filhos. Embora que você pode ter um pouquinho mais de afeto, né?
deixá-los mais parecidos com Cristo. Essa é a sua obrigação. Esse é o seu dever. Mostrar o peso e as consequências de ignorar aquilo que traz vida. Por isso que palavras são preciosas para nós, irmãos. Nós não jogamos palavras. Por isso que nós falamos uma vez e não falamos outra vez, e devemos repetir aquilo que a gente já falou, porque se não for sentido o peso da importância daquilo, tem que trazer à mente de novo. Você ouviu isso? Por que não praticou? Quando nós vamos discipular alguém, aconselhar alguém, nós não precisamos fazer cursos fantásticos, meus irmãos. Profundos, meus irmãos. Nós não precisamos disso. Claro, obviamente isso vai ajudar muito, mas se nós não tivermos um fundamento de que os direcionamentos mais básicos, quando não seguidos, eles devem ser enfatizados. Os direcionamentos mais básicos. Você observou isso? Observei. Por que você não fez? Desculpa. Não. Por que você não fez? Não, desculpa. Não. Por que você não fez, irmão? Porque eu não liguei. Ah, certo. Porque eu não dei importância. Ah, certo. Isso mesmo. Mostre o coração. Nós precisamos de pessoas intencionalmente piedosas ao nosso redor. Por causa de nós. Não é glamour isso, não. É por causa de nós. Nós, irmãos, somos potencialmente caídos, maus, potencialmente. Factualmente, nós estamos experimentando outra coisa, as bonanças maravilhosas, mas nós somos potencialmente as piores pessoas do mundo. Ou você acha que é melhor do que Hitler? Ou você acha que é melhor do que os genocidas? Ou você acha que é melhor do que o estuprador? Ou você acha que é melhor do que o assassino? Potencialmente você é igual a eles. Igual a eles. Mas a graça maravilhosa de Deus faz com que factualmente você não experimente isso. Mas existe toda uma potência aqui em você. Quantos você já matou na cabeça? Quantos? Quantos? Quantas vezes você adulterou? Quantos aqui? Quantas? Quantas? Potência aqui, ó. Potência. Nós precisamos sentir o peso que sobrepuja essa potência aqui. O peso de vida, o peso do perigo, o peso, nós precisamos. Por isso que sabedoria significa não ignorar. Não são palavras soltas, nós não brincamos com a palavra, porque o Senhor se revelou a nós através de palavras. Nós sabemos o que significa instrução aqui. Nós sabemos que a palavra de Deus ela constrói o caminho por meio do qual nós devemos trafegar nesse mundo perverso. Ensino significa justamente isso, instrução. E a ideia aqui, o termo traduzido aqui é Torá. É o mesmo termo traduzido para falar da lei do Senhor. A ideia aqui é de uma catequese. Por isso que pais intencionalmente piedosos são pais que catequizam seus filhos. Trazendo para uma linguagem mais atual, seriam pais que discipulam os seus filhos. Agora, se você não faz isso, bom, cobrar é algo difícil aí, porque você vai cobrar sem fundamento, né? Como é que você vai cobrar sem fundamento? Como é que nós cobramos com fundamento, meus irmãos? Vou explicar para vocês. Eu não tive pais piedosos. Meu pai me ensinou muito da moral comum, né, conservadora. Aprendi sobre ser honesto, sobre não ser corrupto, sobre não roubar. Eu me peguei em situações em que eu furtei alguma coisa, mas sempre as palavras do meu pai estavam aqui. Sempre. Sempre, irmãos. Sempre. Seja lá quando eu estava na zoologia americana pegando chocolate, as palavras do meu pai estavam aqui, ó. Quem nunca fez isso que morou em Fortaleza? Tava sério, irmãos, as palavras vinham aqui, ó. Aqui, irmãos, impressionante. Mas eu ignorei. Até ser parado pelo guarda. Fui parado pelo guarda lá. Não precisava. Mas amizades. Facilmente seduzido. Facilmente seduzido.
mas as palavras do meu pai estavam aqui. Sempre veio muito claro as palavras do meu pai. Mas se nós não tivemos pais piedosos, como nós cobramos aquilo que talvez, muitas vezes, nós não fizemos? Estabelecendo o fundamento. Quando você estabelece o fundamento, a sua cobrança não é hipocrisia, não é falsidade, não é cobrar o que você não deu, porque você estabeleceu o fundamento. Ele tem um ensino, ele tem a instrução. Esse é o mesmo trabalho do pastoreio. É o ensino, é a instrução. E aí vem a cobrança aqui. Pais que discipulam seus filhos. Cônjuges que discipulam. Maridos que discipulam suas esposas. Que pastoreiam a sua esposa. Isso significa um conhecimento já estabelecido. Por isso, não esqueças. Porque algo está sendo feito aqui. Esse é o pressuposto. Algo está sendo feito. Existe uma instrução que foi dada. Existe uma base. A ideia de que está lá. Você sabe. Está lá, você sabe. Você sabe do que eu estou falando. É por isso que eu não sabia não é desculpa. Porque está lá. Não é desculpa porque está lá. Foi omissão. Foi por não ver a importância. Foi por não dar valor. Por isso que quando você percebe, e a gente pode deixar algumas coisas passarem, assim como a gente deixa na igreja. Na igreja ninguém trata 100%. Caso contrário, nós não teríamos uma vida unida que seria só para resolver problemas. Mas nós vemos a apuração das coisas. Do mesmo jeito no lar, nós vemos a apuração das coisas. Essas atitudes, esses comportamentos mostram que o coração está se inclinando para onde. É isso que mostra. Pais intencionais, irmãos em Cristo intencionais, pastores intencionais, guardarão material para instrução. Mas naquele dia você fez isso. Então não foi falta de esquecimento. Mas você dedicou tanto tempo, energia e amor a isso. Então foi porque você não dedicou importância a esse ensino. Foi por causa disso. Nós precisamos de pessoas que enxerguem além de nós mesmos. Filhos, vocês precisam de pais assim. Esposas, vocês precisam de maridos assim. Maridos, vocês precisam de esposas assim. Porque nós somos falhos e fracos. E a queda, ainda, infelizmente, faz parte da nossa caminhada. Existe uma correlação aqui muito, muito maravilhosa entre não ignorar o ensino dos pais e o temor do Senhor. A ideia, obviamente, é que o propósito da instrução dos pais é fomentar temor ao Senhor. Os efeitos colaterais podem ser os mais diversos possíveis, e os efeitos colaterais da nossa criação no lar piedoso é justamente o objetivo de vida de muitos. Quais são os efeitos colaterais? Médicos, advogados, juízes, empresários, pessoas ricas. Esses são os efeitos colaterais. Não é o propósito, não. Esse não é o propósito. Esses são os efeitos colaterais. Porque os filhos entenderão a vocação para a qual e a sua esfera de atuação. E entenderão o propósito daquilo tudo que conquista. Era por isso que os puritanos prosperavam tanto, irmãos. Porque eles entendiam que quanto mais recursos tinham, mais poderia ajudar para o avanço do reino. É por isso que eles prosperavam tanto. Estudiosos da área da administração, da economia, falam da riqueza entre os puritanos e entre os judeus. Quem já viu só um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial entende a riqueza que era centralizada entre os judeus ali. Como eles eram mais operosos do que os próprios alemães. E os judeus estavam roubando a sua riqueza, as suas propriedades, os seus recursos, os seus trabalhos. Porque eles entendiam algo.
Existe uma correlação aqui entre não ignorar e o temor, não ignorar o ensino dos pais e o temor do Senhor, de tal forma que ignorar serve de prova contra nós mesmos. Eu amo o Senhor, mentira. Talvez você não entendeu o que é amor. Você não entendeu o que é amor. Serve para um ou outro também, como nós vimos em 1 de João. Como você pode dizer que ama o Senhor a quem você não vê e não ama o seu irmão a quem você vê? É um princípio esse, hein? Não é só uma instrução direta, não é um princípio aí. Então, aqui nós vemos uma recompensa, não é? Versículo 2. A recompensa vem de quê, irmãos? Da obediência. A obediência gera recompensa. Essa é o pragmatismo da sabedoria aqui. Então, não esquecer significa dar atenção e obedecer. Não é só, eu lembrei. Não. É dar atenção e obedecer. Então, existe uma recompensa da obediência. E é interessante porque ela aparece como uma forma de promessa de longa vida e paz, que faz paralelo com o 5º mandamento. E aqui tem algo muito interessante. Olha, honrar significa o quê? Obedecer. Não ignorar. Como você honra os seus líderes? Como você honra os seus pais? Como você honra a Deus? Não ignorando, obedecendo. É assim que você honra. Por isso que é muito importante você fazer parte da igreja, que você compreende, sim, que ali tem irmãos que se preocupam realmente com a sua peregrinação para a eternidade. Que ali tem líderes que realmente se preocupam com a construção da imagem de Cristo em você e no seu lar. Porque você não precisa ficar filtrando ou colocando barreiras todo instante nas palavras e na instrução. Você não precisa disso. Por isso que é importante você entender isso. Longa vida e paz. E ele está falando de longa vida na terra mesmo, de bênção material mesmo, de paz experiencial mesmo. Porque é a instrução que não vai nos dar a certeza de que nós estamos no caminho certo, fazendo a coisa correta. É a instrução. E essa instrução que fortalece a nossa convicção vai mostrar que quando nós estamos experimentando as desgraças, as dificuldades, não são necessariamente frutos das nossas escolhas. E aí nós descansamos. É por isso que mesmo quando nós experimentamos coisas ruins, coisas más, nós continuamos, caminhamos, mesmo experimentando, porque somos fortalecidos por aquela convicção. É por isso que nós rompemos o desconforto. Nós rompemos. Porque quando nós tratamos pecado, quando nós disciplinamos, seja em casa, quando tratamos pecados dentro da igreja, isso causa desconforto, porque vem a rejeição, vem o distanciamento, vem o isolamento, vem as críticas. Mas por que nós continuamos no desconforto? Por causa da convicção. E o que é que nos dá a convicção? A certeza de que nós estamos fazendo a coisa certa. E esse é apenas o preço, é a moeda a ser paga para que nós consigamos alcançar o que é esperado, o que é exigido de nós. É a convicção. Então, sabedoria significa não ignorar. Nós somos bons ouvintes, irmãos. Nós somos bons ouvintes. Mas será que, de fato, essas palavras, elas têm chegado no nosso coração? Ou elas estão morrendo no meio do caminho? Estão sendo dissipadas. Elas entram aqui e é dissipada. Ouvir. Ouvir sem peso. Ouvir sem vida. Ouvir sem sangue. Ouvir. Nós precisamos de pais, pastores, irmãos que sejam intencionalmente piedosos. Vamos orar. Nosso Senhor, te louvamos, Pai, pela palavra do Senhor que nos lembra a nossa fragilidade das nossas necessidades. Ajuda-nos, ó Deus, com ajuda além de nós. Pais, irmãos, cônjuge, ajuda-nos. Ajuda-nos a perceber a nossa fragilidade e deficiência e o que é necessário para suprir a nossa
Tão grande carência, Deus, nesse mundo. Em nome de Jesus. Amém.